Quadro Saúde Agora, oferecimento à Unimed Piracicaba, que traz informações importantíssimas, né? Claro que sim. Vamos lá? Pode soltar. E hoje recebendo aí, via internet, a nossa amiga, a doutora Luciana Furlan Teodoro, especialista, a especialidade dela é em clínica médica e atua na coordenação administrativa da Unimed Medicina Preventiva da Unimed. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Seguindo aí, as orientações, justamente como o sistema de comunicação, que nós somos, mantendo aí essa possibilidade de a gente continuar com as entrevistas, mas, claro, resguardando aí via internet. Muito obrigado por atendê-lo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho, então, a gente vai falar o assunto de hoje, é sobre os novos fluxos de atendimento da medicina preventiva. Queria saber um pouquinho, doutora, por que a necessidade do isolamento social para os nossos idosos? Eu acabei de falar aqui, um pouquinho antes da gente começar, eu falei sobre, eu vi hoje, infelizmente, dentro de um ônibus, eu vi 2 idosos, sem máscaras, dentro do ônibus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, só para a gente abrir a preocupação e por que tem que ter o isolamento. Pois não? Então, nós sabemos que o coronavírus ele pode acometer todas as faixas etárias, mas que ele acomete com maior gravidade no público idoso e com doenças crônicas. Então, é importante o isolamento social, principalmente desse público, nesse momento. Por quê? Porque o coronavírus ele pode acometer e ter, muitas vezes, desfechos desfavoráveis. Então, é importante o idoso e o portador de doença crônica ficar em casa. Perfeito. Ótimo. Doutora, queria que você falasse também um pouquinho para o nosso público, em casa, o momento que agora estão todos em casas, até inclusive as pessoas que frequentavam, que têm o hábito de fazer a terapia ocupacional da Unimed, o que os idosos e as pessoas em geral podem realizar nas suas próprias casas? Então, a partir de segunda-feira, a Unimed vai lançar alguns vídeos com dicas para todos os beneficiários, mas principalmente para esse público idoso, do que fazer em casa. Porque é um momento que nós sabemos, um momento de angústia, é um momento que gera um pouquinho mais de ansiedade, no idoso. Então é importante que o idoso mantenha calma e aproveite desse momento para realizar atividades que estimulem a memória, que ajudem a combater o estresse, Então, nós vamos lançar um vídeo da terapeuta ocupacional, Patrícia, com dicas, de atividades. Nós vamos também lançar, a partir da segunda-feira, nas mídias, no Facebook, no Instagram da Unimed, um vídeo com a fisioterapeuta Helena, que faz parte do Reabilitação Pulmonar, que é um programa que faz acompanhamento de doenças respiratórias, com dicas de exercícios para melhorar a capacidade pulmonar, ou seja, melhorar a capacidade respiratória nesse momento, porque nós sabemos que a partir dessa época do ano é mais comum as doenças respiratórias, não só o coronavírus, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, do influenza, a famosa gripe, Então, são exercícios que vão ajudar muito na capacidade respiratória. E um terceiro vídeo, que vai ser lançado também nas mídias, com a psicologia, para ajudar no enfrentamento da ansiedade e o estresse, que está acometendo muitas pessoas nesse momento, com a nossa psicóloga coordenadora do Corpo e Mente. Nós estamos ao vivo aqui com a doutora Luciane Furlan, especialidade em clínica médica e atua na coordenação administrativa da Unimed Medicina Preventiva. Pois não, Mar?
Doutora, tá chegando pergunta aqui pelo WhatsApp. Aliás, se você também tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no 99141-1048. A gente passa aqui para a doutora Luciane. O Elionardo, doutor, ele quer saber o seguinte, olha, ele é diabético, hipertenso, com registro em carteira. Essa categoria deve ficar também, é indicado ficar em isolamento ou pode trabalhar? Então, qual que é a idade dele? Ele não fala, doutora. Entendi. É assim, ó. Existem várias políticas, né, trabalhistas, né, que têm que ser respeitadas também nesse momento, mas sempre em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, né? Então, a questão do uso da máscara, a questão de estar respeitando o espaço entre uma pessoa e outra, a questão de lavar sempre as mãos, de utilizar o álcool gel, né? Então, tudo isso tem que ser obedecido e precisa se estudar como que é o tipo de trabalho, né? Se tem relação com muita exposição a público ou não, então tem que ser discutido caso a caso, né? Mas ele sendo hipertenso e diabético, ele é portador de doença crônica, então tem que tomar muito cuidado em relação ao coronavírus. Agora, a questão das rotinas, né, que a gente precisa mudar as nossas rotinas, não dá para ter a mesma rotina, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque daí tem uma questão também emocional, né, que acaba provocando. Por exemplo, né, uma coisa que eu acho que a senhora trabalha bastante com isso, que é a atenção dada aos nossos idosos, né? Ou seja, sim, a visita com a família, as reuniões de final de semana, os netos que perguntam o tempo todo, né? E a vovó, e o vovô, né? E a saudade, sim, também da vovó, do vovô. Como trabalhar, sim, essa questão emocional nesse momento, Luciane? Então, é muito importante para o público idoso entender que a forma de disseminação não é só quando a pessoa está sintomática. Tem muitas pessoas que acham que só vão contrair coronavírus se tiver contato com alguém gripado. A gente não pode deixar de lembrar que muitas pessoas que são sintomáticas, elas podem estar eliminando, né, sendo transmissores do coronavírus. Por isso que é importante, nesse momento, evitar o contato do idoso até com a sua família, né? E nós sabemos que isso gera muita ansiedade, muita tristeza no idoso, né? Então, o que a gente orienta? É importante sempre estar conversando com a família, aprendendo, né? Agora tem muitos idosos que estão usando muita internet, né? Usando as mídias para poder entrar em contato com a sua família, o famoso telefone. E muitas vezes, até, por exemplo, a família vai no portão, né? Sempre respeitando, né, o distanciamento, conversar com o idoso, né? Mas é sempre importante a família estar próxima, mas não próxima fisicamente, né? É através da atenção. Esse momento de isolamento social, principalmente do idoso, significa amor, significa preservação da vida. E isso vai passar. Nós sabemos que tem muitos idosos sofrendo por estresse, ansiedade, estão assim, ficando mais tristes, mas assim, é um momento que vai passar. A gente pede para estar respeitando tudo isso para não ter risco de contrair o coronavírus, né? Então, é importante manter a calma, é importante saber que tudo isso é um cuidado da família, é amor que a família sente por todos eles. Exatamente. Doutora, nesse sentido, né, de falar, a gente está vivendo a era virtual, né? Haja visto sim, o que está acontecendo aqui hoje com essa participação sim, aqui da senhora, né? Queria que sim, também a senhora falasse um pouquinho, nesse momento, como é que está sendo, né, como a Unimed Preventiva estabeleceu aí os atendimentos, né, nessa sim, forma virtual, o teleatendimento também, sim, como é que está funcionando, doutora? Sim. Então, hoje a Unimed usa várias plataformas de atendimento.
E nós sempre conversamos com o beneficiário qual que é a forma que mais agrada. Então, nós temos a teleassistência, né? Então, o especialista vai estar ligando, mas sempre de acordo com a escolha do beneficiário, e vai estar realizando atendimento. Existe também o atendimento através de videoconferência, né? Que é parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? A gente vê muito isso através das visitas, né, dos recém-nascidos que eram realizados, e hoje nós usamos muito a videoconferência para falar com as mães, né, tirar dúvidas, né, porque o bebê é novinho, né, gera muitas dúvidas, e se o beneficiário assim quiser, existe também um atendimento presencial, mas sempre de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Não existe aglomerações, né? O beneficiário vai chegar no horário, já vai ser atendido, os profissionais com todo máscara, com todo aquele distanciamento, então vai ser um atendimento seguro, de acordo com as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, a Unimed tem muito zelo pelos seus beneficiários e oferece toda essa plataforma para poder atendê-los da melhor forma possível, né? Porque nesse momento, quanto mais a gente ficar em casa, principalmente, né, nesse público idoso, doente de doença crônica, é melhor, né? Porque é o momento, né? A gente sabe que a doença ela faz um pico, mas depois isso passa, né? Então a Unimed respeita muito a escolha do beneficiário. Pois não. Doutora, tá chegando perguntas aqui para a senhora de vários, né, de várias dúvidas aí diferentes, né? Tudo muito novo para todo mundo. A Patrícia, já vou fazer duas juntas aqui. A Patrícia, ela quer saber a respeito da casa mesmo. Ela diz que ela mora numa casa que ela sente que é um pouco abafada. E ela quer saber em relação às janelas. Até no caso, né, a gente tem idosos em casa também. Quanto tempo ela deve deixar essa janela aberta? Se pode deixar a janela aberta ou não, durante a noite também, se tem uma estimativa de horas aí de deixar essa casa mais ventilada. E também o Alexandre, doutora, já vou emendar aqui, ele quer saber quanto tempo o vírus permanece, vive aí nas superfícies. Então, vamos começar a falar da questão das janelas, né? Por que no inverno existe o maior número de doenças respiratórias? Porque as pessoas se aglomeram e fecham, né? Ficam janelas fechadas. Então, qual que é a orientação, né? A orientação é sempre deixar os ambientes ventilados, né? Para evitar a propagação do vírus. Não existe um estudo que fala um tempo certo. Então, por exemplo, você está na sua casa, deixa a janela aberta, né? Deixa ventilar, porque ventilando a chance de propagação é menor. Evitar contato muito próximo, né? Porque a gente sabe que a transmissão se dá por gotículas, que são eliminadas pela fala, pela tosse, pelo espirro. Então, evitar assim ficar muito próximo uns dos outros e assim, sempre estar com um ambiente bem ventilado. E outro cuidado assim, importante, assim, em relação à casa, a gente sempre orienta, quando chegar, deixar o sapato fora, né? Ou então, deixar um pano embebido com água sanitária para limpar e levá-lo num local, assim, mais isolado da casa, para não ter contato, né, com as outras. Porque em casa a gente fica mais à vontade mesmo. Chegou de fora, tira a roupa, vai tomar um banho, né? Tudo isso ajuda a prevenir, sempre lavando muito as mãos. E com relação às superfícies, nós sabemos que o contágio se dá também pelo contato das superfícies. Então, cada superfície, existe um tempo que o vírus ele permanece. Então, são várias superfícies diferentes, mas resumindo, evite tocar superfícies. Se você for tocar, limpa antes com álcool, acima de 70%, ou com água sanitária antes, mas se você precisar tocar, por exemplo, a gente sabe que às vezes, né, tem um computador, sempre limpa.
com álcool ou água sanitária. E evita tocar na superfície, porque a gente não sabe quem esteve antes, se ele é um transmissor, né? Se ele espirrou, se ele falou e soltou alguma partícula ali. Então, evita tocar superfícies. Perfeito. Olha, tem a questão, tem uma pergunta chegando, doutora, tem uma outra aqui que eu quero que a senhora dê destaque, são os vídeos, né, que estarão disponibilizados falando um pouquinho, né, tanto no Facebook como no YouTube, dando orientações. E é isso, né, a partir da próxima segunda-feira nós teremos esses vídeos aí de orientação para todo o público, é isso? Sim, então a Unimed está preparando uma série de vídeos, agora na segunda-feira nós vamos lançar 3. Então nós vamos lançar um vídeo da fisioterapeuta respiratória, da medicina preventiva, ensinando exercícios para melhorar a capacidade respiratória. Tanto pode ser realizado para pessoas que não têm problema pulmonar, mas principalmente para aqueles que têm problema pulmonar, como asma, enfisema, bronquite, fibrose. É muito importante fortalecer, né, deixar esse pulmão estável, nunca esquecendo de manter o tratamento prescrito pelo médico. Isso é muito importante nesse momento. As doenças têm que estar muito bem controladas, né, nesse momento. Então, esse vídeo vai ajudar muito para orientação de exercícios na parte respiratória, porque agora, esse momento do ano, aumenta a incidência de doenças respiratórias, né? Não só do coronavírus, né? A gente tem a famosa gripe, inclusive nós estamos em momento de vacinação para os profissionais de saúde idosos, isso é muito importante. Tem muita gente que tem preconceito, né, de vacinar. Aproveitando, doutora, que a senhora tocou no assunto da vacina da H1N1, o Juca também está perguntando o seguinte, ele é conveniado da Unimed, ele quer saber se a Unimed tem disponibilidade para os conveniados ou é à parte essa vacina? Não, então, a vacina está sendo utilizada pela rede pública de vacinação, né? Então, cada momento vai ser chamado uma faixa etária. Então, hoje é o idoso e o público profissional da saúde. Depois vai ser chamado os doentes portadores de doença crônica. Então, hoje, o município está disponibilizando para quem tem critério de vacinação, tá? Então, é só procurar o posto mais próximo de casa, né? Se ele tiver, se ele for os grupos, né? Idoso, profissional da saúde, portadores de doenças como diabetes, entre outras, que ele vai ser vacinado. Perfeito. Doutora Luciane, muito obrigado pela sua participação aí, direto, né, da sua casa. Muito obrigado, viu? Participando do nosso quadro. E vamos ficar em casa o máximo possível. Exatamente, o máximo possível ficar em casa, né? Esse é o momento. Luciane, muito obrigado. Abraço a todos aí, viu? Eu que agradeço. Um excelente final de semana. Obrigada igualmente. Até logo. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Daí você acompanhou então o quadro da Unimed Piracicaba. Saúde agora. Piracicaba é uma cidade encantadora. Porém, tão encantador quanto suas atrações é o seu povo, que entendeu que nesta hora, para o bem de todos, o melhor é ficar em casa. Um passeio na Rua do Porto é bom demais, mas por enquanto, fique em casa. Café da manhã no mercado é um programão, mas a gente sabe. Agora, vamos ficar em casa. Saudade dos amigos, dos bares e restaurantes, dos jogos do Barão? Todos nós estamos. E tudo isso poderá ser feito em breve, desde que, hoje, você fique em casa. Logo vamos poder aproveitar tudo o que Piracicaba tem de bom. O desafio agora é combater o coronavírus. E vamos vencer juntos. Unimed Piracicaba. Uma história com começo, meio e vida. 50 anos vivendo para você.